Então, vamos lá. Úlceras, úlceras. Hoje lá na aula teve um caso clínico sobre um paciente com úlcera. É uma úlcera gástrica que estava já tinha que classificar em Forest, tá bom? Foi feita a classificação e tudo mais. Úlcera mais de 5 milímetros, abaixo de 5 milímetros, pode ser gastrite, tá bom? Então tem que avaliar isso a partir da endoscopia digestiva alta e fazer toda a anamnese do paciente para descobrir qual é o tipo de dor, tá? Então a gastrite tem uma dor, a úlcera tem uma outra dor. Quais são as principais causas de úlcera péptida? AINES, tá? Lembra lá, aspirina é um dos medicamentos que causa mais úlcera péptida, tá? Então, os AINES, cetrolac, diclofenaco, tá? Então, todos os medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, lembra que eles inibem a COX-1 e inibem a COX-2, tá? Então, esses medicamentos, eles também causam essa lesão a nível da mucosa gástrica, porque ele inibe certas características. Lembra que o aumento da produção de prostaglandina melhora a produção de muco, e o muco é uma camada que protege a camada do estômago, tá? Então, os AINES bloqueia a prostaglandina, bloqueia a produção de bicarbonato, tá? Então, diminuindo essa quantidade de muco. Quando diminui a espessura, diminui a quantidade de muco, o que, que o ácido clorídrico faz? Começa a danificar as células da mucosa gástrica, causando lesão e, com isso, gastrite ou até mesmo uma úlcera, tá bom? Então, os AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais, é uma das principais causas. E a segunda causa é esse cara aqui, esse bacilo aqui. Esse é chamado de Helicobacter pylori, tá? É uma das principais causas de úlcera gástrica. Por quê? Ele produz uma enzima chamada ureasa, tá? Então, por isso, muitos. É mais antigo, mas também se realiza o teste da ureasa, porque ela dá um cheiro forte, né, pela boca, um hálito forte, tá? Então, a urease ela tem um papel muito importante na alteração na camada de muco do estômago, tá bom? Então, com isso, leva à alteração e posteriormente, né, à lesão da mucosa, por causa da resposta leucocitária, né? Então, o nosso sistema imune começa a atacar a Helicobacter e começa também a atacar a lesão, começa a atacar a mucosa gástrica. E levando a danos, né? Levando a gastrite, posteriormente até a úlceras, tá bom? Então, os dois principais causantes de úlcera, aspirina, principalmente a aspirina, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais e Helicobacter pylori, que é um bacilo. Como resolver? Se é um anti-inflamatório não esteroidal, a gente tem que fazer o quê? Suspender. Suspende, troca esse medicamento, tá bom? Então troca por outro anti-inflamatório, que causa menos dano ou que não causa lesão a nível do trato gastrointestinal. Helicobacter pylori, como é a bactéria, a gente tem que eliminar essa bactéria, tá bom? Como? Antibiótico terapia. Método de diagnóstico, eu coloquei aqui mais para conhecimento, mas principal, padrão ouro, né? Endoscopia digestiva alta, né? Histopatológico, tem que retirar a amostra para ver como que tá, o que está presente ali dentro daquela amostra, né? Se tem bactéria, se é só um processo inflamatório por linfócito, né? Então a gente tem que suspeitar de alguma doença autoimune, pode ser, tá? Então o teste da ureasa, muito utilizado antigamente, tá? Ele serve para diagnóstico principalmente de H. pylori, sorologia, diagnóstico também, e pesquisa do antígeno fecal, a nível das fezes, tá bom? Pouco utilizado, mas também serve como diagnóstico e controle da cura com o tempo, tá bom? Com o tratamento, a gente pode utilizar a pesquisa do antígeno fecal para o H. pylori, tá? Mas o padrão ouro é o histopatológico, né? Feito com auxílio da endoscopia digestiva alta, principalmente para H. pylori. Se é anti-inflamatório, a gente tem que suspender esse medicamento. Muitas vezes é por anti-inflamatório. O paciente já tem um quadro de gastrite, o médico vai lá e associa um anti-inflamatório para tratar o paciente. Aí complicou, né? Que vai progredir para uma úlcera. E se a gente faz a endoscopia digestiva alta, se ele tem indicação de fazer essa endoscopia digestiva alta, observa uma úlcera com fundo limpo, opa, a gente já fazer uma profiláxia, um tratamento empírico, melhor, um tratamento empírico
para H. pylori, tá bom? Então, para Helicobacter pylori. E retirar a amostra para fazer o crescimento no cultivo, né? E depois o antibiograma para confirmar e tratar de forma adequada o H. pylori, tá? Mas na endoscopia digestiva alta, se observou uma úlcera de caráter, né, que seria o Forest 3, com base limpa, você já tem que começar de forma empírica um tratamento para Helicobacter pylori. E como é feito o tratamento para Helicobacter pylori? Essa imagem aqui é perfeita. O curso lá trouxe essa imagem, eu achei perfeita, eu falei, não, vou copiar. Tratamento é mínimo 2 antibióticos e um IBP. O IBP é o inibidor de bomba de prótons. Nós temos essa bomba de prótons, ela tem uma finalidade na produção do ácido clorídrico, tá? Então, a bomba de prótons, ela pega o cloro e associa junto com o hidrogênio, tá bom? Então, tem a bomba lá, potássio e hidrogênio. O potássio vai para dentro da célula e o hidrogênio vai para fora da célula. Ao ir para fora da célula, junta com o cloro e forma o ácido clorídrico, tá bom? Então, inibidor de bomba de prótons, ele inibe essa bomba. Para isso, ele diminui a produção de ácido clorídrico, tá bom? E qual é a finalidade aqui? A gente diminuir o máximo possível de lesão a nível da mucosa gástrica. Então, a gente, além de matar o Helicobacter pylori, a gente também tem que diminuir o estímulo, tem que diminuir o fator que está causando mais lesão ainda na mucosa gástrica, tá bom? Como é feito o tratamento? Uma penicilina, né, uma aminopenicilina, amoxicilina, com claritromicina, tá bom? Lembra lá da claritromicina, tá bom? Então, e um IBP, inibidor de bomba de prótons. Por quanto tempo? Por 14 dias, tá bom? Então, a associação de 2 antibióticos, amoxicilina com claritromicina, com inibidor de bomba de prótons, tá bom? Então, essa aqui é o esquema terapêutico que a gente utiliza, né? Amox de 1 grama, 12 horas, 2 gramas de amox por dia, né? E claritromicina, 500 miligramas de 12 em 12. E o IBP, inibidor de bomba de prótons. Quanto tempo é feito esse IBP? No máximo 60 a 90 dias, tá bom? Inibidor de bomba de prótons. Por quê? Ele tem muita característica de levar o paciente a desenvolver a síndrome de Zollinger-Ellison, tá bom? Que é uma das principais complicações. É um tumor que produz um excesso de gastrina. E a gastrina, acho que eu coloquei aqui, a gastrina, acho que aqui, a gastrina também tem um papel na estimulação do ácido clorídrico, na produção de ácido clorídrico. Se você tem um tumor que aumenta a produção de gastrina, você vai ter aumento da produção de ácido clorídrico, tá bom? Então, esse IBP, esses inibidores de bomba de prótons, né, o mais conhecido, né, o omeprazol, também temos o pantoprazol, lansoprazol, eles inibem essa bomba, lembra que eu falei? Ela pega o potássio, joga para dentro da célula e o hidrogênio joga para fora da célula, juntando o cloro. E com isso forma um ácido clorídrico, tá bom? Então, a célula parietal, lembra lá das células que fazem parte da mucosa gástrica, a célula parietal, porque a célula principal, lembra da célula principal? Ela produz o pepsinogênio, que forma a pepsina, que degrada as proteínas. Lembra lá, príncipe é as células principais que produzem o pepsinogênio, tá bom? E a célula parietal vai produzir o ácido clorídrico, tá bom? A função do pepsinogênio é virar pepsina e pepsina degradar proteína. A célula parietal, ela tem a função de produzir o ácido clorídrico, tá bom? Quando você associa com um inibidor de bomba de prótons, você inibe essa bomba, tá? Você tem uma diminuição do ácido clorídrico, da produção de ácido clorídrico. Com isso, você diminui a agressão a nível daquela úlcera que tá exposta, né? Porque a gente se tem uma produção excessiva de ácido clorídrico, vai começar a danar aquela úlcera, vai começar a causar mais lesão ainda. Inibir nessa bomba, você faz com que o seu organismo faz uma meio que cura aquela úlcera, tá bom? Muitas vezes a gente associa também alguns medicamentos que ele tem a finalidade de formar tipo uma capa sobre essa úlcera, tá bom? Então o sucrafato, não sei se vocês já ouviram falar, que eles simula o muco que está presente por cima da mucosa gástrica, tá bom? Então pode associar para o tratamento do paciente com
com úlcera por H. pylori, tá? Esse aqui é o principal, a primeira linha para o tratamento, tá bom? Quanto no Brasil, quanto no Paraguai. Hoje a gente tivemos úlcera lá na clínica e o doutor citou, primeiro tratamento, amoxicilina com claritromicina e um inibidor de bomba de prótons por 14 dias, tá bom? Segunda linha, a gente utiliza a levofloxacina, então em vez de colocar uma claritromicina, a gente utiliza a levofloxacina, tá? Então, no lugar da claritromicina. E caso o paciente seja alérgico à penicilina, a gente já tem que colocar a claritromicina junto com o levofloxacina, tá bom? Então, a terapia tem que ser tripla, sempre. Sempre vai ser terapia tripla, onde a gente tem dois antibióticos e um IBP. O tratamento normal, amoxicilina com claritromicina e o IBP durante 14 dias. Tratamento para paciente que tem uma resistência à claritromicina. A gente substitui pela levofloxacina. A gente lembra lá da levofloxacina, que é um medicamento, uma fluorquinolona de terceira geração. Ah, mas e a cipro? A cipro a gente deixa mais para pseudomonas, tá bom? A gente utiliza a levofloxacina, tá? Então, amoxicilina com levofloxacina e um IBP, tá bom? Durante 10 dias. Paciente alérgico à penicilina. Lembrar que a amoxicilina é a penicilina. Então, paciente alérgico à penicilina, a gente vai substituir ela. Então, vai utilizar um levo com uma claritromicina mais um IBP, ok? Tá bom? Então, esse é o tratamento de segunda linha para o paciente que tem uma infecção por H. pylori. Tá bom? A primeira linha sempre é a amoxicilina com claritromicina e IBP. Vocês vão ouvir muito falar disso aí, tá? Durante a prática. Os inibidores de bomba de prótons, já falei um pouquinho, ele diminui a produção de ácido clorídrico, tá bom? Então, os medicamentos omeprazol, um dos mais utilizados, né? 20 miligramas por dia, ou 20 miligramas, exemplo, se for uma úlcera por H. pylori, já é 20 miligramas a cada 12 horas, tá? Se for uma gastrite, 20 miligramas durante 24 horas, tá? Uma vez ao dia, tá bom? As principais indicações dos medicamentos IBP, né, dos inibidores de bomba de prótons, né? Então, úlcera, doença do refluxo gastrointestinal, gastrite, síndrome Zollig-Ellison, erradicação da H. pylori, né? Utiliza como terapia tripla, esofagite eosinofílica, dispepsia funcional, tá bom? Então, essas aqui são as indicações muito mais utilizadas nessas três características, porque são as doenças mais frequentes. Três não, quatro, tá? Dentro também do tratamento do paciente com Helicobacter pylori. Reações adversas, né, do abdominal, então aquelas reações adversas gastrointestinais pode causar colite por Clostridium, pode causar também deficiência da vitamina B12. Lembrar que por afetar diretamente na célula parietal, a célula parietal também tem um fator muito importante na produção do fator intrínseco, tá? O fator intrínseco ele está muito responsável de pegar a vitamina B12. Ele pega a vitamina B12 ali no estômago e meio que carrega essa vitamina B12 num caminhãozinho até chegar no íleon. Lá no íleo, no intestino delgado, né, na parte do íleon, é reabsorvida a vitamina B12, a célula parietal. Quando você aplica o IBP, você também diminui a funcionalidade da célula parietal. Com isso, diminui a produção de fator intrínseco, tá bom? E pode causar uma deficiência de vitamina B12 com o tempo, tá? Risco de fratura e tudo mais. Esse tratamento com IBP deve durar no máximo 90 dias. Acima disso, pode causar síndrome de Zollig-Ellison, tá bom? Acima disso. Ah, mas como eu faço o tratamento por mais tempo? Ah, eu posso alterar com outro medicamento? Sim. Lembra que a gente falou se eu não estiver enganado, lá em antihistamínicos, sobre os anti-H2? Anti-H2, por quê? A histamina a nível do estômago, ela tem um papel também na produção de ácido clorídrico, tá bom? Então, a cinetidina, a ramotidina, eles têm um papel na diminuição da produção de ácido clorídrico também, tá? Então, você pode intercalar com o IBP com os anti-H2, tá bom? E o sucrafato, né? Você pode utilizar eles também como auxílio no tratamento,
para alternar entre esses medicamentos, porque ele tem um papel de imitar o muco que está presente dentro do estômago, tá bom? Então, esse medicamento tem essa finalidade. Ele imita aquele muco até mesmo a viscosidade daquele muco dentro do estômago, tá bom?